Pessoal, aqui quem fala com vocês é o professor Serginho, professor Sérgio Moacir Job Lima, o mestre dos magos. O episódio de hoje é tabela e sinais de seno, cosseno e tangente. Vou fazer uma aula para vocês hoje sobre as tabelas de seno, cosseno e tangente dos principais ângulos, né, de 0, de 30, 45, 60 e 90 graus. Vou fazer uma tabela para vocês gravarem na cabeça quando forem participar de algum concurso, né, um vestibular, um Enem, vocês terem na cabeça qual é o valor, né, desses principais ângulos chamados de ângulos notáveis do círculo trigonométrico. Tá? E também vocês precisam saber os sinais, porque os ângulos que eu vou dar, os valores dos ângulos que eu vou dar para vocês, eles estão todos no primeiro quadrante. Tá? E aí, claro, o que muda não são os valores de seno, de cosseno e de tangente de 0, 30, 45, 60 e 90. Não, não é isso que muda de acordo com o movimento, né, do raio, né, ele vai trocando de ângulos. Depois de 90, não parou por aí, né? A gente vai ter 120, depois 135, depois 150, 180, para quem fez toda a circunferência como atividade que eu havia dado para vocês, vocês vão chegar lá de 0 graus, vão fazer o total de 360 graus. Mas a tabela que eu vou dar para vocês hoje, vou ensinar para vocês, ela se refere aos ângulos do primeiro quadrante e de todos os outros quadrantes, só que o que muda é o sinal. A primeira coisa que a gente precisa saber é que nós estamos trabalhando com o círculo trigonométrico dentro do sistema cartesiano. Ou seja, eu tenho um eixo X, que é o eixo horizontal, e o eixo Y, que é o vertical. Tá? E aí vocês vão ver como é que se comporta seno, cosseno e tangente dentro do círculo trigonométrico. Não adianta vocês decorarem, pessoal. Vocês têm que enxergar. Não precisa fazer cálculo, só enxergar. Se vocês enxergarem o que eu estou falando, não precisa gravar sinal, entendeu? É só pensar. Opa, seno trabalha no eixo Y, né? Eixo vertical. Para cima do zero, positivo, né? O eixo Y. Para baixo do zero, ele é negativo. Então, do zero, né? Do zero para a esquerda, ele tem valores negativos. Do zero para a direita, ele tem valores positivos. Essas coisas que a gente tem que sacar. E uma das coisas que talvez vocês não tenham visto antes e vão ver hoje comigo é a tal de tangente. O que significa tangente, né? Dentro do círculo trigonométrico. A palavra mesmo já diz, né? Quem nunca ouviu falar em sair pela tangente, né? Na verdade, a tangente é uma reta, né? Que toca a circunferência num ponto. É uma reta e ela é paralela ao eixo dos Y. Paralelo, tá? Tem a mesma distância sempre, que é a distância do raio, tá? Vamos para o Python, então. Compartilhei com vocês aí, dá uma olhadinha. Apareceu alguma coisa para vocês aí? Agora sim, senhor. Beleza, beleza, beleza. Pessoal, aqui, ó, está a aula de hoje, tá? Eu vou mostrar para vocês de uma forma simples como fazer uma tabela de seno, cosseno e tangente sem precisar gravar na cabeça os valores, né? Tem que entender mais ou menos do que eu estou falando aqui para poder chegar lá, tá? Então, o primeiro ângulo, vamos ver, o primeiro ângulo é zero, né? 0 graus.
Vou botar os 0 graus aqui. Estão enxergando aí? Segundo Sim, tá ano. sereno. Serena, pode crer, meu. 30 graus, depois 45 graus, depois 60 graus e, por último, o de 90 graus. Bueno. Esses são os principais ângulos que a gente vai trabalhar, tá? Tudo dentro do primeiro quadrante, os valores que vão estar aí. E esses valores também vão ser igual para o segundo, para o terceiro e para o quarto quadrante. Sempre por quadrantes. A única coisa que vai mudar é o sinal, tá bom? O sinal do valor. Vou montar o eixo X aqui, ó. O Y, quer dizer, primeiro, vou montar o eixo Y. Tá aqui o eixo Y. Deixa eu ver aqui. Acho que agora deu. Então, esse aqui, pessoal, é o tal de eixo Y. É o eixo vertical, sempre vertical, tá? Agora eu vou fazer o eixo X. Eixo X. Então, o eixo X é o eixo, falem aí, eixo o quê? Horizontal. E quem é N? Escrevam aí. É o eixo X, né? É o eixo horizontal. Sereno? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Muito bem. Vou fazer o de 45 graus aqui, né? O que eu tinha comentado para vocês sobre a reta tangente. A reta tangente é essa reta aqui, ó. Ela é paralela ao eixo dos Y, tá? Ela é paralela aos eixos dos Y e corta a circunferência exatamente num ponto, tá? A paralela ali, ó, ao eixo dos Y, ela é chamada de reta tangente, tá? Então, vou explicar para vocês, né, como é que se acha, então, os valores de 0, 30, 45, 60 e 90 de seno, cosseno, tangente. Vamos começar, né, explicando para vocês como é que se acha, né? Olha só, de 0, 30, 45, 60 e 90, vocês façam assim, ó. Coloquem de 0 até 90, 0, 1, 2, 3 e 4. Seno, 0, 1, 2, 3 e 4. Tirem a raiz quadrada de tudo e dividam por 2. E dividam por 2. Entenderam isso? 0, 1, 2, 3 e 4. Tirem a raiz de tudo e dividam por 2. 0, 1, 2, 3 e 4. Tirem a raiz de tudo e dividam por 2. 0, 1, 2, 3 e 4. Tirem a raiz de tudo e dividam por 2. Entenderam isso? Então, vamos lá. Qual é a raiz de 0? É 0. Qual é a raiz de 1? É 1. Qual é a raiz de 2? A raiz de 2 é a raiz de 2. Qual é a raiz de 3? A raiz de 3 é a raiz de 3. Qual é a raiz de 4? Alguém sabe? Coloca aí nas mensagens, no chat aí. Qual é a raiz de 4? Alguém disse para mim qual é a raiz de 4. Vou esperar alguém me dizer qual é a raiz de 4. Isso aí, Gano. Muito bem. 2. Então, olha lá, ó. A raiz de 4 é 2. Eu vou tirar aqui e vou botar no lugar 2. Agora, quanto é que é 2 dividido por 2? Escrevam aí no chat. Quanto é 2 dividido por 2? 2 dividido por 2 é 1. Muito bem, Vitória. Olha lá, ó. Então, eu tiro aqui, ó, e coloco, né? Coloco 1 aqui, tá? 1. Então, e 0 dividido por 2? Alguém fale aí para mim. Quanto é que é 0 dividido por 2? 0. Então, olha só. Agora fechou todas, tá? Pessoal, olha só. De novo.
0, 1, 2, 3 e 4, tira a raiz de quadrada de tudo e divide por 2. O primeiro deu seno de 0, 0 graus, de 30 graus, 1 meio, raiz de seno de 45 graus, a gente já tinha feito até uma atividade, vocês fizeram para mim, é raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. E o seno de 90 graus é a unidade, é 1. Ou seja, exatamente o tamanho do raio é o seno de 90 graus. Não tem valor nenhum, né? Ele é 0 graus. No 0 graus ele não tem nada. Tá? Agora eu vou movimentar essa reta e vou colocar ela lá em cima, no 90 graus. Ó, agora quanto é que ela vale? Ela vale o próprio raio, ou seja, ela vale 1. Então, o seno de 90 graus é 1. Tá? E aí, o seno de 0 graus é 0. Olha lá, o seno de 90 é 1. O seno de 0 graus é 0. Tá? 0, 30, 45, 60 e 90. O seno de 0, entenderam por que é 0? Né? Porque ele não tem valor nenhum ali. Ó, né? Ele é do eixo Y, ele não tem valor nenhum. Em contrapartida, pessoal, o cosseno ele vale 1. No momento em que o seno é 0, né, desse ângulo que tu tiver, no caso 0 graus, no momento em que o seno é 0, o cosseno ele vale 1. Ou seja, ele é exatamente o tamanho do raio. Entendeu? Então, no momento, vou pegar a laranjinha de novo. No momento, deixa eu pegar a laranjinha. Ó, no momento em que o seno é 0, o cosseno ele tem o valor total. Ele tem um valor total. Então, o cosseno, no momento em que o ângulo é de 0 graus, ele vale a unidade. Tá? A unidade. Entendeu? Nós estamos construindo a tabela para vocês nunca errarem. 0, 1, 2, 3 e 4, tirem a raiz quadrada de tudo e dividam por 2. Então, o resultado vai dar 0, 1 meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e 1. Agora, o segredo do cosseno é inverter tudo, porque é o inverso mesmo. Vocês notaram ali, ó, quando o seno era 0 graus, o cosseno era 1. Ali, ó. Então, agora está tudo invertido. Então, vamos inverter. Olha como é que vai ficar. Ó. O de 60 graus, quando o seno é 60 graus, né? O cosseno de 30 graus, ele vai ser raiz de 3 sobre 2. Tá? Ele é que vai ser raiz de 3 sobre 2. Ali, ó. Estou invertendo só. E o de 45 graus, que nós vimos lá na atividade que nós fizemos, né, quem fez a atividade, né, viu que tanto 45 tanto o seno quanto o cosseno tem o mesmo valor, exatamente naquele momento ali, ó, os dois têm 0,7. Os dois têm o mesmo valor, entendeu? Né? Olha lá. E o cosseno de 60 graus é a metade do raio, né? Metade do raio, aqui, ó, 60, já até vou copiar, vou colar aqui, tá ali. E o de 90 graus, no momento em que o ângulo tem 90 graus, o cosseno, ele é 0. O cosseno, ele é 0. Então, vou botar 0 aqui. Tá, pessoal? Entenderam isso? Vamos pensar nos valores de seno e de cosseno no restante do círculo trigonométrico, tá? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Olha só, o seno, ele tem a ver com o eixo vertical Y, tá? E eu pergunto para vocês, o seno no primeiro e no segundo quadrante
tá? Podem olhar ali, ó, no primeiro e no segundo quadrante, eles são positivos ou são negativos? Para cima do zero, o y é o quê? Muito bem, positivo. Então, ó, já tem os sinais aqui, ó. Vou botar aqui o sinal de seno. Vou botar o, o seno aqui e vou botar os sinais dele, tá? Vocês disseram para mim que para cima ele é positivo, né? Então, para cima ele é positivo. E para baixo ele é, para baixo do eixo Y ele é negativo. Muito bem, negativo. Então, olha só, os valores do seno, cosseno e tangente, desculpem, o seno e cosseno de 0, 30, 45, 60 e 90 graus, vocês aprenderam comigo agora aqui, né? 0, 1, 2, 3, 4, tira a raiz de tudo, quadrada, e divide por 2. Aí você achou 0, 1 meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e 1. Né? E depois se inverteu isso e se descobriu o cosseno. Então, olha só, para cima do eixo Y, ele é positivo, e para baixo ele é negativo. Agora, os sinais do cosseno. Como ficaria os sinais do cosseno? Vamos pensar agora no eixo X, tá, pessoal? O cosseno, ele sempre tem a ver com o eixo horizontal X. O X, ele é positivo em quais quadrantes? Tá? Sabendo que aqui, ó, aqui é o primeiro quadrante, vou botar aqui, ó, primeiro quadrante. Esse aqui é o primeiro quadrante, esse aqui é o segundo. Enquanto isso, vocês vão pensando e escrevam aí. No primeiro e no quarto quadrante. No primeiro e no quarto quadrante. Muito bem, ele é positivo no primeiro e no quarto. Terceiro quadrante e no quarto quadrante. Quarto quadrante. Ali. Exatamente, ele é positivo para a direita, né? No primeiro e no quarto quadrante. Vou fazer agora aqui, ó, o cosseno, tá? Ele é positivo aqui. Entendeu? E para o lado esquerdo ele é no segundo e no terceiro quadrante. Muito bem. No segundo e terceiro quadrante ele é negativo, tá? Isso aí. Tá. Para completar agora, pessoal, vou mostrar para vocês o que é, né? O que é a tangente, tá bom? Segredo da tangente. Depois que a gente conseguiu achar o seno, que é 0, 1 meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e 1, e a gente inverteu e deu 1, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1 meio e 0, para achar a tangente é só dividir o seno pelo cosseno, que na verdade é realmente, né? A tangente é igual ao seno dividido pelo cosseno. Essa é uma das identidades trigonométricas, né? Tangente igual a seno dividido pelo cosseno. Então, se eu fizer esse cálculo, olha lá, 0 dividido por 1, toda vez que eu tiver no numerador e no denominador valores iguais, sempre vai ser quanto? Né? Então, exatamente, João, a tangente de 45 graus, né, sempre vai ser a divisão do seno pelo cosseno. Então, como eu tenho em cima coisas iguais, embaixo também, e no denominador também, então a tangente de 45 é 1. Tá? Agora, vou apelar para vocês aqui, ó, vou mostrar, né? Vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Por que
a tangente, eu vou usar o laranjinha, Olha só, por que, tá, que a tangente ela é zero? Tangente de 0 graus é zero. Ela, ó, não tem valor nenhum, ela não cresceu em nenhum momento no eixo da tangente ali, ó, tá? Que também é no eixo Y, tá? Não cresceu, né? Não aumentou de tamanho, tá? Então, nesse exato momento, ali em 0 graus, ela vale zero. Ela, tangente de zero é zero. Agora ela vai aumentar, tá? Eu vou pegar o ângulo e vou botar aqui, ó, de 30 graus. De 30 graus seria mais ou menos aqui, ó, tá? Que, na verdade, né, se fizer o cálculo de 1/2 dividido por raiz de 3 sobre 2, o resultado é exatamente igual, tá? Deixa eu tirar isso que eu estou fazendo aqui e vou usar o preto. É exatamente igual. Se fizer a divisão direitinho, tá? Isso aí já é um problema lá do ensino fundamental de vocês, fazer essa divisão aí de 1/2 dividido por raiz de 3 sobre 2. Se vocês quiserem, até eu faço num outro dia. O resultado que dá 1/2 dividido por raiz de 3 sobre 2 é exatamente Raiz de 3 sobre 3. a tangente. E a tangente de 60 graus, se eu fizer a divisão de raiz de 3 sobre 2 dividido por 1/2, é exatamente raiz de 3. Então, vou mostrar para vocês aqui com o laranjinha o que é. Ó, opa, laranjinha. Ó, vou botar ele bem grosso para mostrar para vocês. Ó. Então, de 0 graus e não tem valor nenhum. Ó, de 30 graus, tá? De 30 graus é raiz de 3 sobre 3. 45 graus, pessoal, olha que interessante. A tangente de 45 graus, ela é exatamente esse valor ali, ó, desse ponto até o zero, tá? Que é exatamente o valor do raio, ou seja, é 1, tá? E agora pergunto, é isso mesmo. Eu pergunto para vocês, tá? Para a gente finalizar aqui, e depois a gente vai só para os sinais da tangente. Quanto é que é, pessoal, a tangente de 90 graus no primeiro quadrante? Exatamente, João Gabriel, tá? Exatamente. Ela, na verdade, olha lá, ó, 90 graus, eles nunca vão se encontrar, meu, nunca! Ou seja, não existe, ou é um infinito. De repente, lá no infinito se encontre, né? Por isso que eles utilizam como, representação, né, da tangente de 90 graus, o infinito, ou, na verdade, eu uso muito, né, o E virado, indicar que não existe, né, a tangente de 90 graus, tá? Rapidamente, aí eu vou botar bem rápido lá na hora. Recapitulando, como é que se acha a tabela de seno, cosseno e tangente? Então, 0, 1, 2, 3 e 4, tira a raiz de tudo e divide por 2. Aí faz as devidas arrumações, vai ficar 0, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e 1. O seno de 90 graus é 1. Inverte, e aí o seno é justamente o inverso, né? O cosseno é justamente o inverso do seno e também ao contrário. E depois divide tudo e se acha a tangente. Como não tem como dividir por zero, a gente já sabe ali, né, que a tangente ela não existe ou é o infinito, tá? Falta só agora, pessoal, os sinais da tangente, tá? Aqui é positivo, 30 graus é positivo, 45 graus positivo, 60 graus positivo, tá? E depois não existe, né? Entendeu? Agora observem no quarto quadrante, como é que ela se comporta? Olha só. Como é que ela é? Ó, 30, no caso, 330 graus, né? E 315 graus. Ó. Então, ela é positiva
ou negativa no quarto quadrante a tangente? No quarto quadrante ela é negativa, tá? Agora observem como é que ela vai se comportar, né, a tangente nesse quadrante aqui, ó, no segundo quadrante. Vou mostrar para vocês, tá? Vou fazer uma reta aqui. Ó, vamos supor, aqui é 120 graus, tá? Até vou escrever ali, ó. Opa. Vai ser mais ou menos aqui, ó, né? Olha lá, ó. Vai pegar mais ou menos ali, ó, que é a tangente de 60 graus é raiz de 3, né? 1,7, 1,73, mais ou menos. Essa seria aqui mais ou menos seria a de, só que valor negativo, entendeu? Então, no segundo quadrante, a tangente ela é negativa. Vamos tirar aqui, vamos botar o preto, e vamos tirar isso aqui para não estragar. Então, como eu já havia dito, ela é negativa. E para terminar agora, o terceiro quadrante, que o João Gabriel já falou ali, né? Então, ela é positiva. Eu vou explicar para vocês por quê. 120 graus, aqui seria mais ou menos nessa linha aqui, ó, exatamente aqui é 240 graus. Como ele se comportaria, né? Ó, passa pelo centro, né? Vai até o outro lado. Seria os mesmos raiz de 3, né? 1,7. Mas aí ela é positiva. Nesse momento ela é positiva. Vamos colocar ali. Vamos colocar. Aqui eu já tinha dito que era negativa. Só que eu não gosto, tem que botar um pretinho. Aqui ela é negativa e aqui ela é, que a gente falou, positiva. Tá? Então tá. Recapitulando os sinais, seno e cosseno. O seno, cosseno, tangente, seno positivo sempre para cima do eixo Y e negativo para baixo do eixo Y. Então, o seno ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante e negativo no terceiro e no quarto quadrante. Cosseno, sempre com relação ao lado direito e à esquerda. O direito ele é positivo, ou seja, no primeiro e no quarto quadrante. No terceiro no segundo e no terceiro quadrante ele é negativo, né, por causa do eixo X. E a tangente ela é positiva no primeiro quadrante e no terceiro quadrante, tá? E negativa no segundo quadrante e no quarto quadrante. Seria isso, tá, pessoal? Conseguimos fazer tudo, conseguimos fazer os sinais, os valores da tabela que eu gostaria, né? Infelizmente, eu não, está dentro do meu tempo. 10h30, 11h30 terminei a minha aula, né? Depois eu vou enxugar tudo, vou deixar bem compacto. E o seno e o cosseno e a tangente dentro do primeiro quadrante é o mesmo valor, é sempre daqueles valores que eu dei ali. A única coisa que muda no segundo, no terceiro e quarto quadrante é apenas o sinal. Gravem isso. O valor é o mesmo, o que muda é o sinal. Se vocês ouviram essa aula hoje, com certeza vocês vão entender tudo sobre a tabela, né, do seno, cosseno e tangente, dos ângulos notáveis dentro de uma circunferência e também vão entender os sinais. Tchau, pessoal!